Liturgia do dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Memória de Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi o anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinar com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com a sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 83. Eis a tenda de Deus no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Eis a tenda de Deus no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Mesmo o pardal encontra abrigo
cordeiro em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Eis a tenda de Deus no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Eis a tenda de Deus no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João completa a luta definitiva entre a serpente antiga e o cordeiro imolado. Deus vencerá sobre Satanás e trará novidade de vida e grande alegria a todos os crentes. O combate e a vitória final acontecerá na cidade de Deus, pátria de todos aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e lugar onde todos os que não adoraram a besta e a sua estátua recuperam a vida e reinam com Cristo. É, portanto, a cidade da alegria, a cidade da vida que triunfa sobre a morte, a cidade de Deus que elimina toda e qualquer outra alternativa. No centro dessa cidade está um trono branco, sobre o qual se senta aquele que tem nas mãos o livro dos vivos. Esta imagem diz-nos que Deus conhece e avalia, com sabedoria e bondade, todas as nossas obras. Junto ao livro da vida está o lago de fogo, também chamado Segunda Morte, destino tremendo para todos aqueles que não tiveram o nome no livro da vida. Mas o final será feliz. No fim da história, a morte já não terá qualquer poder sobre os que seguiram o Cordeiro no seu caminho pascal. Estes serão admitidos à total e eterna comunhão com Deus, aqui simbolizada pela Jerusalém celeste, noiva adornada para o seu esposo, que será a Cidade Santa. No texto do Evangelho, Jesus, ao terminar o discurso escatológico, responde à pergunta inicial: Mestre, quando sucederá isso? E qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? A parábola da figueira é a resposta. Já no versículo 28, fora introduzido o tema da vigilância.
cobrai ânimo e levantai a cabeça, que agora é retomado e desenvolvido. Lucas aproveita todas as ocasiões para exortar os destinatários do seu evangelho a tirar as devidas consequências da mensagem que lhes entrega. O pormenor das restantes árvores visa tornar inteligível a parábola fora da Palestina. Mas não é preciso aplicar a realidade do reino de Deus ao ritmo das estações. Portanto, o regresso do Senhor não deve ser entendido como é o verão, tempo das colheitas. Apenas se quer afirmar que quando se verificarem os sinais premonitórios, então se manifestará definitivamente o poder de Deus que salva. Para Lucas, como sabemos, o reino de Deus já está no meio de nós. O regresso do Senhor não será o início do reino, mas a realização da sua última fase. A vossa redenção está próxima. Cristo, o libertador, que já deu início ao reino do Pai no meio de nós, há de vir aperfeiçoar a sua missão. A maravilhosa visão que o Apocalipse hoje nos apresenta enche-nos de esperança e dá-nos coragem para vivermos o presente, sobretudo se pensarmos que a grande transformação já começou. Depois da dissolução do mundo atual, Deus fará surgir outro, simbolizado pela Nova Jerusalém. Mas tanto o juízo final como a Nova Jerusalém já são realidades presentes e atuantes no mundo. João mostra-nos que as realidades definitivas atuam desde já, e Jesus diz-nos que agora é o julgamento deste mundo. O texto de Lucas é um exemplo do estilo parenético exortativo, ou seja, ele fala por meio de sermões, que o caracteriza e certamente reflete a intenção de Jesus. Reparai, quando virdes, conhecereis. Como crentes, temos o dever de olhar e ver, de nos darmos conta e de compreender, não para sondar o mistério, mas acolhermos a mensagem de consolação e de libertação que Jesus nos veio trazer. Como verdadeiro mestre, Jesus pede a atenção e a reflexão dos discípulos, sem lhes dar a solução pronta e clara. Prefere envolvê-los na contemplação e na compreensão do mistério que ele mesmo recebeu do Pai. É um caminho talvez cansativo, mas desafiador e belo, aquele que o pedagogo Jesus propôs aos seus contemporâneos e continua a propor-nos. Para ler em profundidade os acontecimentos históricos atuais e aqueles que nos esperam, Jesus oferece-nos a sua palavra e o seu exemplo. Todos os acontecimentos da nossa história pessoal ou da nossa história comunitária podem ser interpretados como sinais da presença divina, como dons do Senhor, como estímulo para retomarmos o caminho do Evangelho, na fidelidade aos mandamentos de Deus e a exemplo de Jesus. É nisso que consiste a graça. O dom de Deus que desce do céu pode transformar a pessoa humana, apesar da sua fragilidade, em nova criatura, bela, adornada para o esposo. Vivemos numa alegria e numa esperança mais atual, mais bela, mais forte, porque aquilo que esperamos é uma realidade já começada. De fato, é para nós consolador verificar que Cristo é nosso companheiro e amigo neste nosso mundo que sofre dores de parto, que luta e se esforça por se abrir ao dom do Espírito. Neste mundo, onde apesar de tudo, surgem germes de bem, florescem obras de amor, está presente a santidade, apesar do pecado, dos fracassos e da injustiça. Hoje a Igreja faz memória
a Santa Catarina de Alexandria, virgem e mártir. Santa Catarina de Alexandria nasceu no ano 287, em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliadores. Diz a lenda que o pai era Costes, rei de Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Essa segunda condição dificultou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que te procurará o noivo sonhado, disse-lhe o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece de fato a Catarina na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pela mão. Gostas tu dele? Perguntou Maria. Oh, sim. E tu, Jesus, gostas dela? Não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que sou feia, disse chorando. Não é o teu corpo, é a tua alma orgulhosa que lhe desagrada, respondeu o eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disso, tendo a Jesus encontrado bela, a Virgem Santíssima colocou nos dois o anel no dedo. Foi isso que se ficou chamando, desde então, o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ir ter com seu esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor, imperador Maximino, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximino reuniu para confundir os 50 melhores filósofos da província, que, além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador. Maximino mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo Porfírio e os 200 oficiais que, depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos. Após a morte desses, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com 4 rodas, armadas de pontas e de serras. Isto aconteceu por volta do ano 305. Historiadores contam que o corpo de Santa Catarina foi levado pelos anjos ao Monte Sinai, onde anos mais tarde, em honra à mártir, foi construído o mosteiro de Santa Catarina, por ordem do imperador bizantino Justiniano I. Considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto a Santa Catarina estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira e, no Brasil, é considerada a padroeira do estado de Santa Catarina. A festa em honra a Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também
a intercessão da Virgem Maria, Santa Catarina de Alexandria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão da Virgem Santa Catarina de Alexandria viver de tal modo que possais fazer em nós vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.